Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações no entorno do mercado da Bolsa de Valores que, se bem interpretados, podem nos levar a uma boa tomada de decisão. O que está acontecendo é que recém abriu o mercado, hoje é dia 20 de 8 de 2024, agora são 10h20 da manhã aproximadamente, o mercado continua faceiro, isso o mercado doméstico, quando nós falamos de Brasil, enquanto que fora do Brasil tem alguns temores que nós vamos dar uma olhada. Será que nós estamos na contramão? Será que isso pode afetar as nossas questões internas, vindo a nos oferecer oportunidades logo ali na frente? E também vou falar um pouco sobre a estratégia de Buffett, que deu uma mudadinha agora nos últimos tempos, e como isso aí está correlacionado com o método que nós utilizamos aqui no canal. Eu vou começar aqui por essa reportagem da Bloomberg Linha. Todas as reportagens serão da Bloomberg Linha desta vez. Ela é assinada por Nir Kaysar, ela é do dia 15 de agosto de 2024. Uma questão que foi me perguntada aí com uma certa frequência, né, é porque Buffett estava vendendo ações da Apple. E nessa reportagem ele nos lembra da importância do valor da empresa sobre a qualidade. A recente mudança no portfólio da holding dele é um alerta contra investimentos a qualquer preço, ou seja, vai abordar do ponto de vista de que o preço tem a sua importância, o que repercute nos retornos esperados. Porque também não adianta comprar ação cara se depois a margem de valorização passa a ser muito pequena. O parceiro de negócios dele, lá de longa data, o Charlie Munger, trouxe a qualidade para a estratégia de valor, do value invest, né, o investimento em valor. Agora está acontecendo o contrário, né? Warren Buffett está trazendo o valor para a qualidade do investimento em qualidade, investimento mais qualitativo. Dessa forma, ele acabou por reduzir a participação na Apple, indiscutivelmente uma das melhores empresas do mundo. Então aqui, já direto, ele está dizendo o seguinte: é uma empresa de qualidade. Então, por que será o porquê dessa venda? No início de agosto agora, houve o anúncio de que o Buffett havia vendido quase metade de sua posição na Apple. Quem está escrevendo essa reportagem acaba por suspeitar, isso aqui é uma suspeita, né, de que haja outro motivo mais importante neste caso. O entendimento de que talvez a Apple tenha ficado cara. E aqui daqui a pouco nós vamos traçar um paralelo aí com o nosso mercado. Antigamente, lá atrás, o Buffett comprava empresas justas a preços maravilhosos. Então, depois, na década de 60, ele foi convencido então pelo Munger a inverter a fórmula e comprar empresas maravilhosas a preços justos. Então, ele estava olhando mais para o preço, ele sabia que a empresa era maravilhosa e esperava ter um preço adequado. E a inversão foi que a empresa maravilhosa, segundo o Munger, ela tem o seu preço justo. Então, compra a preço justo porque, no passar do tempo, ela, como empresa maravilhosa, vai ter um processo de valorização justamente por conta da sua qualidade. E os investidores, então esses dois aí, começaram a adotar a estratégia de priorizar qualidade antes do valor. Mesmo que num determinado momento o preço não esteja adequado, pelo menos a métrica que era utilizada, mas houve o convencimento de que a empresa ela tinha o potencial, por ser uma empresa maravilhosa e se estender ao longo do tempo. Em essência, a estratégia de qualidade busca empresas altamente lucrativas e que geram lucros confiáveis. Então, qualidade está associado com isso, lucratividade e geração de lucro confiável. Além disso, com poucas dívidas ou alguma combinação desses atributos, algo que leve para o equilíbrio. As ações das empresas entre as 30% mais rentáveis dos Estados Unidos, classificadas pelo retorno sobre o patrimônio líquido, o ROA, né? E ponderadas pelo valor de mercado, superam os papéis daquelas que estão entre as 30% menos rentáveis, em 4,1%. Então elas ganham mais. Ou seja, quem tem um ROA maior,
ou seja, um retorno sobre o patrimônio, desculpa, não é o ROA, é o ROI, que tem um retorno sobre o patrimônio líquido melhor, tem uma tendência melhor ao longo do tempo. De 41 pontos percentuais desde 1963, quando, né, eles começaram então com esse tipo de negociação. Veja, 63, estou colocando bem lá para trás. Inclui-se aqui os dividendos, que é um dos interesses que nós temos aqui no canal. Também eles olharam aqui para uma seguinte questão. Aquelas empresas que têm o melhor retorno sobre o patrimônio líquido têm um desempenho 92% das vezes em períodos contínuos de 10 anos. Portanto, ele está dizendo o seguinte, ó, em uma base relativa, as ações de qualidade venceram na maior parte do tempo. Base relativa é o seguinte, porque eles analisam a empresa em si e colocam sobre todas as outras em termos de desempenho, e aí eles conseguem, olha, numa base relativa, ok. Entretanto, em uma base absoluta, a capacidade de valorização da empresa é que foi mais importante. Então são duas métricas para olhar de forma diferente. Eles utilizam aqui um balizador que é o preço sobre o valor contábil. Nesse caso, no valor da empresa tem um desconto, que é a depreciação, e também o que ela tem de provisões, no caso, né, do que ela tem de valor da empresa, são as suas provisões. Então retira isso, ele chega no valor contábil. Nós não utilizamos esse indicador, nós temos outro indicador aqui que é o PL, né? Então enquanto nesse aqui, ó, é o preço da ação sobre o valor contábil por ação, que é para dar o sentido da coisa, até você olha no balanço, você olha na contabilidade, você consegue enxergar esses números aí. Mas a questão é que a interpretação ela tem o seu aspecto. Nós preferimos o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Quando se trata de ações de alta qualidade, quanto mais os investidores pagam, quanto mais alto é o preço, menos eles devem esperar ganhar. Compre empresas maravilhosas, mas observe atentamente o preço. Então por isso que ele está concluindo que talvez se tenha achado caro demais a ação, então se desfaz de uma parte, se busca oportunidades melhores. Então aqui é o que vai levar para essa conclusão. Quando ele começou a comprar a Apple em 2016, não se tratava apenas de uma empresa maravilhosa, a um preço justo. Ela estava por uma pechincha, que é mais ou menos o que nós procuramos aqui no canal. E veja que no caso, o jornalista que está fazendo essa reportagem, ele tem uma preferência pelo preço-lucro, né, o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. É um balizador que, a meu ver, traz uma visão melhor, pelo menos mais clara, e também ele tem a sua utilidade tanto quanto tem o preço da ação dividido pelo seu valor contábil. No início de 2016, a Apple era de fato de alta qualidade. Seu retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, uma medida comum de lucratividade, foi de 43%. Veja que nós estamos aí comprando, Banco do Brasil está em 20%. Empresas que superam isso aqui, no caso da carteira do canal, são as de seguro. Mas isso porque, claro, né, a maioria do retorno tem que ser colocado como lucro. Então elas estão batendo lá acima de 50%. Veja que até por esse critério a gente está indo. No ano mais recente, mais de 3 vezes maior do que o índice S&P 500. Então, ela batia 3 vezes o índice com esse ROI que está apresentado aí. Então, daqui a nós olharmos, depois aqui vai discorrer de uma forma mais técnica, então a reportagem eu recomendo que você acompanhe ela, porque e até ler e reler, porque vai evoluir numa linha mais técnica, justamente para que se busque uma melhor compreensão desses resultados. Aqui no caso da carteira do canal, e veja que como é difícil a gente acompanhar esses grandes players, porque as medidas que eles utilizam muitas vezes não são compatíveis com aquelas que nós utilizamos outras. E nós levamos ainda para um nível bem mais conservador. Nós estamos comprando empresas aí cujo o valor patrimonial por ação ele supera em 15%, 16%, 17% o preço atual da ação. É o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Então veja que
Aí ele fala estratégia, mas eu diria que isso aí tem muito mais a ver com o método. O método dele é o método mais utilizado em mercados como o americano. Ele tem essa amplitude maior, né, de buscar empresas com tendência de valorização, depois chega num patamar, eles vendem e vão para outra e ficam passando um bom tempo analisando o mercado. Aí eu acredito que o investidor ele precisa ter um belo conhecimento sobre as questões de mercado, justamente porque essas transições elas acontecem muito rápido e mais, você precisa olhar muitas empresas ao mesmo tempo, coisa que nós fazemos aqui no canal, se você acompanha, mas só para aqueles segmentos que nos interessam. Uma outra abordagem de mercado, e agora pode até dizer a respeito da nossa bolsa, veja que essa reportagem é assinada pela Bloomberg News, ela é do dia 18 de agosto, 2 dias atrás. Alerta da maior siderúrgica do mundo expõe crises sem precedentes na China. Depois nós vamos tentar encaixar tudo isso. Então aqui eles chamam lá o chairman da China, que é o presidente, né, dessa empresa aqui. Ele entende como um inverno rigoroso, mais longo, mais frio e mais difícil de suportar do que esperávamos. Ou seja, ele está com uma visão negativa. Não tem nada a ver com o inverno, né? Tem a ver com a visão negativa. E a crise industrial na China com potencial de se espalhar pelo mundo e aprofundar a queda no setor. Aqui, no caso, o setor siderúrgico e talvez o setor da construção civil, porque utiliza muito desses insumos. Contempla também a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, e aí que essas coisas começam a se encaixar, combinada com a desaceleração da inflação, poderá levar o Federal Reserve, né, o Banco Central deles, em direção a cortes das taxas de juros nos próximos meses, mas é mais para evitar um processo recessivo, que pode estar batendo na porta. Se isso aí acontece, normalmente tem uma tendência assim, de um strike. Talvez seja por conta desses receios todos que a nossa Bolsa de Valores ela esteja hoje captando recursos e andando em subidas, em rallies interessantes. E em meio a isso acontece algo fora do comum também nessa reportagem da Bloomberg Linha. Ela é assinada por Katanga Johnson e ela é do dia 18 de agosto. E o presidente então, do Banco Central americano ele faz a reunião fechada com CEOs, isso não é nada comum, em bancos de Wall Street. E aqui é o seguinte, sobre exigência de capital. Você, se acompanha o canal, você sabe que nós aqui, um dos itens que nós consideramos para analisar bancos é exatamente o índice de Basileia. Então o encontro foi feito a portas fechadas em julho e teve como objetivo buscar um difícil consenso sobre as novas regras de Basileia. No Brasil nós também temos essas regras. E até a reportagem também aponta, né? Não é muito comum esse encontro de diretores do Federal Reserve com painel dos principais CEOs de bancos nos Estados Unidos. Na verdade, é até estranho. Talvez uma iniciativa com tendência à resposta à crise financeira global que pode se assemelhar com essa de 2008. Então veja que a gente viu essa questão na China, as coisas começam a ter um fundo de informações ali que nos deixam um pouquinho com a pulga atrás da orelha. E o Federal Reserve ele apresentou a outros órgãos reguladores uma versão muito mais fraca da revisão daquilo que eles chamam de arcabouço, agora virou comum essa palavra, né? Do capital bancário, ou seja, aquela parte do banco que é dele no momento que ele faz os seus empréstimos e que serve lá no final das contas para cobrir aquilo no caso de uma corrida ao banco. Então tem que ter uma parte que é dele. E aí, depois a reportagem, né, ela cai aqui, ó, onde ela vem informar o aumento de 16% nos níveis de capital. Vai aumentar 16%. Olha só que interessante isso. Isso foi numa primeira minuta, que foi considerado. E os bancos lá reclamaram, só apareceu um pouquinho, né? Ela exigia esse aumento geral de 16% no capital dos bancos. Então, eles já têm o Basileia deles. E eles querem aumentar esse Basileia em 16%. Para manter uma proteção contra choques financeiros. Por que será? Será que talvez o presidente do Banco Central está vendo a possibilidade de um novo 2008 pela frente? Depois eles apresentaram um outro documento, não é 16%, um documento de apenas 3 páginas com possíveis revisões que sugeriam um aumento de até 5%. E aqui, para concluir esse nosso estudo rápido, o Banco Central exige aqui
em torno de 11% de Basileia. Nos Estados Unidos, se for uma holding, ou seja, uma empresa que tem outros bancos, ou até bancos pode ter nomes diferentes, pode ter com o mesmo, mas o índice de Basileia deles é de 5%. E se não for, a exigência é de 6%. O Silicon Valley Bank, que quebrou no início de 2022, ele quebra com Basileia de 8%. O Citibank, lá nos anos 80, porque é dali que surge, né, a questão do Basileia, quando ele quebra aqui no Brasil, ele tinha... Se ele tivesse 4%, não teria quebrado. Mas depende muito do conhecimento das pessoas e da corrida que pode proporcionar aos bancos. Evidentemente, uma corrida nos Estados Unidos é muito mais impactante do que uma aqui no Brasil. O Brasil não se tem muito esse conhecimento sobre as questões financeiras. Normalmente, o cidadão brasileiro, normal, quando ele vai correr para o banco, é porque o estrago já está feito. De qualquer forma, com os índices basileiros que nós temos vistos naqueles bancos que fazem parte aqui da carteira do canal, a gente conclui que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma condição mais saudável. Agora fica a pulga atrás da orelha. Será que, da forma como nós estamos enxergando, nós não, né? O mercado está olhando para isso, com essas informações, isso pode, de fato, vir trazer um efeito em ondas que acabe atingindo os mercados como um todo, como foi o caso de 2008? Ou será que, talvez, um pouco desconfiados, os investidores no geral estão indo para a renda variável aqui do Brasil, né, para a nossa bolsa, fazendo esse rally que pode ser que ele tenha uma corrida mais curta? Então a gente precisa olhar. Eu não tenho as respostas ainda para isso, mas eu acho importante olhar por todos esses ângulos, até para que a gente tome decisões mais consistentes. Nesse momento, com esse rally, eu não vou muito na estratégia do Buffett, pelo menos para as questões aqui do canal. Acho que em outras circunstâncias seria, mas eu vejo como algo muito mais sofisticado. Eu preciso ter bastante experiência de mercado para andar nesse patamar. Então a nossa escolha, porque a gente não utiliza essa estratégia, é de ir fazendo uma reserva de oportunidade. Vamos supor que a gente esteja errado. Então, os preços, em algum momento, eles têm que se estabilizar, eles voltam para aquela curva, né, que mostra a média móvel dos últimos 30 dias dos preços. Então, ele está muito lá em cima, ele vai precisar voltar, e ali talvez surjam algumas oportunidades pontuais. Uma outra parte possível é que venha um strike maior, e claro, as bolsas sofrem no geral e nós temos a nossa reserva de emergência. E se nada disso acontecer, essa subida maluca continuar, esse rally, nós continuamos fazendo a nossa reserva, porque em algum momento tem que acontecer um desses fatores. O mais provável é apenas um retorno à média móvel, onde as ações passam a se oferecer. Pelo menos é a visão que nós estamos tendo. Gostaria até de saber a sua, faça o seu comentário, traga informação, porque isso pode ajudar a mim, pode ajudar outras pessoas na hora de entender e compreender o mercado e também tomar as suas decisões. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.